Nos arquivos classificados do Gabinete de Guerra britânico, escondido entre milhares de documentos que só viriam à luz pública décadas mais tarde, jazia um dos planos militares mais extraordinários e perturbadores da história moderna. Seu nome em código era tão provocativo quanto seu conteúdo: Operação Impensável. Este era o plano secreto elaborado pelo Estado-Maior britânico, sob ordens diretas de Winston Churchill, para lançar um ataque surpresa contra a União Soviética em julho de 1945, apenas semanas após a derrota da Alemanha nazista. Para compreender a magnitude e a audácia deste plano, é necessário voltar aos primeiros meses de 1945, quando as forças aliadas convergiam sobre o Terceiro Reich por todos os lados. Do leste, o Exército Vermelho avançava como uma maré implacável através da Polônia e da Prússia Oriental. Do oeste, americanos e britânicos cruzavam o Reno e penetravam no coração da Alemanha. A guerra na Europa estava claramente chegando ao fim, mas nas mentes de alguns dos mais influentes líderes ocidentais, particularmente Winston Churchill, uma nova e ainda mais perigosa ameaça estava emergindo das cinzas do conflito. Churchill nunca havia escondido sua profunda desconfiança em relação a Joseph Stalin e ao comunismo soviético. Mesmo durante os anos mais sombrios da guerra, quando a Grã-Bretanha e a União Soviética lutavam lado a lado contra Hitler, o primeiro-ministro britânico mantinha sérias reservas sobre as verdadeiras intenções de seu aliado oriental. Suas preocupações não eram infundadas. Enquanto o Exército Vermelho libertava território após território da ocupação nazista, Stalin instalava governos comunistas obedientes a Moscou, efetivamente substituindo uma forma de totalitarismo por outra. Em fevereiro de 1945, durante a Conferência de Yalta, Churchill observou com crescente alarme como Stalin manipulava habilmente as discussões sobre o futuro da Polônia. O líder soviético havia prometido eleições livres, mas todos os presentes sabiam que essas promessas valiam menos que o papel em que eram escritas. A Polônia, pela qual a Grã-Bretanha havia entrado em guerra em 1939, estava sendo entregue à esfera de influência soviética, e não havia nada que Churchill pudesse fazer a respeito naquele momento. A amargura dessa realização o acompanhou de volta a Londres. Foi neste contexto de ansiedade e frustração que Churchill começou a contemplar o impensável. Se Stalin não respeitasse os acordos de Yalta, se o Exército Vermelho continuasse sua marcha para o oeste, se a Europa fosse trocada de uma ditadura nazista por uma comunista, não seria dever da Grã-Bretanha agir enquanto ainda havia tempo? Estas questões atormentavam o primeiro-ministro durante as longas noites em seu bunker subterrâneo em Londres. Em 22 de março de 1945, Churchill convocou uma reunião extraordinária com os chefes do Estado-Maior. A guerra na Europa estava entrando em sua fase final, mas o primeiro-ministro queria discutir não a derrota iminente da Alemanha, mas o que viria depois. Especificamente, ele queria saber qual seria a capacidade militar britânica para enfrentar a União Soviética se Stalin decidisse continuar sua expansão para o oeste após a queda de Hitler. A reunião foi marcada por um silêncio chocado inicial. Os generais e almirantes presentes mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Atacar a União Soviética? O aliado que havia suportado o peso brutal da Wehrmacht por 4 anos, o país que havia perdido mais de 20 milhões de cidadãos lutando contra Hitler? A ideia parecia não apenas impraticável, mas moralmente questionável. Churchill, no entanto, era implacável. Ele pintou um cenário sombrio do futuro europeu sob domínio soviético. Descreveu como, do Báltico ao Adriático, uma cortina de ferro estava descendo sobre o continente. Falou sobre os relatórios de inteligência que chegavam diariamente sobre as brutalidades soviéticas nos territórios ocupados, sobre prisões em massa, deportações e o estabelecimento de regimes fantoches. O primeiro-ministro argumentou que se a Grã-Bretanha e os Estados Unidos não agissem agora, enquanto seus exércitos ainda estavam mobilizados e em posição, poderiam nunca mais ter outra oportunidade. Relutantemente, os chefes do Estado-Maior concordaram em preparar uma avaliação. Eles enfatizaram que seria apenas um estudo teórico, uma análise das possibilidades militares, não uma recomendação de ação. Churchill aceitou esses termos, embora ficasse claro que ele esperava mais do que um simples exercício acadêmico.
A tarefa de elaborar o plano recaiu sobre o Comitê de Planejamento Conjunto do Estado-Maior, um grupo de oficiais de alto escalão responsável por desenvolver estratégias militares. Trabalhando sob o mais estrito sigilo, este pequeno grupo começou a examinar uma das questões militares mais complexas já contempladas: como derrotar a União Soviética em uma guerra total. O primeiro desafio era puramente numérico. Em maio de 1945, o Exército Vermelho era, sem dúvida, a mais poderosa força militar terrestre do mundo. Contava com mais de 12 milhões de homens em armas, organizados em mais de 500 divisões. Estas forças estavam temperadas por anos de combate brutal. Haviam aprendido a lutar e vencer contra a melhor máquina militar que a história já havia visto. Estavam motivadas, bem equipadas com tanques T-34 e artilharia pesada, e comandadas por generais como Zhukov, Konev e Rokossovsky, que haviam demonstrado genialidade tática nas vastas planícies da Rússia. Em contraste, as forças britânicas na Europa continental em maio de 1945 totalizavam aproximadamente 1 milhão de homens, organizados em cerca de 47 divisões. Os americanos tinham cerca de 90 divisões no teatro europeu. Juntos, os aliados ocidentais podiam reunir talvez 140 divisões contra mais de 500 soviéticas. A disparidade era avassaladora, mas os números por si só não contavam toda a história. Os planejadores britânicos também tinham que considerar a qualidade das tropas, a logística, o moral e, crucialmente, a vontade política de lutar. O exército britânico, embora profissional e experiente, estava cansado. Os soldados haviam lutado por 6 anos e ansiavam por voltar para casa. A perspectiva de dizer a esses homens que, em vez de serem desmobilizados, seriam enviados para lutar contra o antigo aliado soviético era politicamente quase impossível. O exército americano apresentava considerações ainda mais complexas. Embora os Estados Unidos tivessem uma máquina militar formidável na Europa, o presidente Harry Truman havia deixado claro que a prioridade americana após a derrota da Alemanha seria redirecionada para o Pacífico, onde a guerra contra o Japão ainda estava em pleno andamento. Churchill não podia contar com o compromisso americano total em uma guerra contra Stalin, especialmente considerando que o presidente Roosevelt, antes de sua morte em abril, havia investido enormes esforços diplomáticos na cooperação pós-guerra com a União Soviética. Apesar dessas imensas dificuldades, os planejadores militares britânicos prosseguiram com seu trabalho. O plano que emergiu nas semanas seguintes foi nada menos que extraordinário em sua ambição e aterrorizante em suas implicações. A data proposta para o início das hostilidades era 1º de julho de 1945. Esta escolha de tempo era crucial por várias razões. Primeiro, era o mais cedo possível após a rendição alemã para permitir algum reagrupamento das forças aliadas. Segundo, as condições climáticas de verão na Europa Central seriam ideais para operações militares em larga escala. Terceiro, e talvez mais importante, seria antes que os Estados Unidos começassem a desmobilização em grande escala de suas forças europeias. O plano operacional em si era dividido em 2 fases distintas. A primeira fase, prevista para durar cerca de 6 semanas, envolveria um ataque surpresa maciço contra as forças soviéticas na Alemanha e na Polônia. O objetivo seria empurrar o Exército Vermelho para trás, libertar a Polônia e estabelecer uma linha defensável ao longo dos rios Vístula e Oder. A segunda fase, com um cronograma indefinido, envolveria a consolidação das posições conquistadas e a preparação para uma longa guerra de atrito contra a União Soviética. Os planejadores reconheciam que derrotar completamente a União Soviética seria praticamente impossível, mas esperavam que uma série de derrotas militares humilhantes pudesse forçar Stalin a negociar e aceitar um recuo das posições mais ocidentais que havia ocupado. O plano requeria a mobilização total de praticamente todas as forças britânicas e americanas disponíveis. No papel, as forças atacantes consistiriam de 47 divisões britânicas e canadenses, cerca de 90 divisões americanas e, em uma reviravolta particularmente controversa, até 100 mil soldados alemães da Wehrmacht,
que seriam rapidamente rearmados e integrados às forças aliadas. Sim, o plano incluía o uso de prisioneiros de guerra alemães. Esta era talvez a proposta mais chocante e moralmente ambígua de todo o documento. Os planejadores argumentavam que os alemães tinham extensa experiência lutando contra os soviéticos, conheciam as táticas do Exército Vermelho e ainda tinham grande motivação para lutar contra seus inimigos do leste. Além disso, a infraestrutura militar alemã, incluindo fábricas de armamentos e depósitos de suprimentos, poderia ser rapidamente reativada para apoiar o esforço de guerra. A ideia de se aliar com alemães, muitos dos quais haviam servido sob Hitler, apenas semanas após o descobrimento dos campos de concentração e das atrocidades nazistas, era profundamente perturbadora. No entanto, ilustrava perfeitamente o pragmatismo frio e calculista que caracterizava o planejamento da operação impensável. Na lógica de seus arquitetos, a ameaça soviética era tão grave que justificava mesmo as mais questionáveis alianças. O ataque inicial seria lançado simultaneamente em vários setores ao longo de uma frente de mais de 500 quilômetros. No norte, forças britânicas e canadenses atacariam a partir de suas posições na Alemanha em direção a Szczecin e Gdansk, visando cortar as linhas de suprimento soviéticas ao longo da costa do Báltico. No centro, a massa principal das forças americanas e britânicas avançaria através da Saxônia e da Silésia em direção a Wrocław e Łódź. No sul, outras formações americanas atacariam a partir da Boêmia em direção a Cracóvia. A Força Aérea Real e a Força Aérea do Exército dos Estados Unidos lançariam ataques devastadores contra concentrações de tropas soviéticas, pontes, ferrovias e depósitos de suprimentos em toda a Polônia e Alemanha Oriental. Os planejadores estimavam que a superioridade aérea aliada, combinada com o elemento surpresa, poderia causar estragos nas forças soviéticas nas primeiras 48 horas críticas do conflito. No mar, a Marinha Real bloquearia os portos soviéticos no Báltico e impediria qualquer reforço marítimo. Submarinos aliados caçariam a frota soviética, que, embora considerável em tamanho, era tecnologicamente inferior às forças navais britânicas e americanas. Mas o que tornava a operação impensável verdadeiramente aterrorizante não eram apenas suas disposições táticas, mas as implicações estratégicas mais amplas. Os planejadores reconheciam abertamente que, mesmo com todos os recursos aliados mobilizados, alcançar uma vitória militar total sobre a União Soviética seria extremamente improvável. A vastidão da Rússia, a profundidade de seus recursos humanos e materiais e a determinação fanática de seu povo em defender sua pátria tornavam a conquista total virtualmente impossível. O plano, portanto, operava sob a premissa de objetivos limitados. A esperança era que uma série de derrotas militares, particularmente a perda da Polônia e possivelmente dos Estados Bálticos, pudesse minar a posição de Stalin domesticamente e forçá-lo a buscar termos de paz. Era uma aposta enorme, baseada em suposições sobre a política interna soviética que eram, na melhor das hipóteses, especulativas. Além disso, os planejadores tinham que considerar o cenário de pesadelo de que a guerra pudesse não apenas se arrastar indefinidamente, mas potencialmente se expandir. E se Stalin respondesse não recuando, mas mobilizando ainda mais recursos e lançando contra-ataques devastadores? E se as forças aliadas ficassem atoladas em uma guerra de desgaste na Europa Central, sangrando homens e material sem ganhos decisivos? Ainda mais preocupante era a possibilidade de que a União Soviética pudesse procurar novos aliados. Embora a Alemanha estivesse derrotada, o Japão ainda estava em guerra. Poderia Stalin oferecer assistência ao Japão em troca de uma segunda frente no Extremo Oriente? Tal desenvolvimento forçaria os Estados Unidos a escolher entre os teatros europeu e Pacífico, potencialmente deixando a Grã-Bretanha e seus aliados expostos. Havia também a questão das armas nucleares. Em maio de 1945, o Projeto Manhattan estava próximo da conclusão, mas as bombas atômicas ainda não haviam sido testadas. Churchill estava entre os poucos líderes britânicos informados sobre o projeto, e ele certamente considerou como essas armas poderiam alterar o cálculo estratégico. Se a operação impensável fosse lançada, seria possível usar armas nucleares contra alvos soviéticos.
Moscou, Leningrado, centros industriais nos Urais poderiam ser destruídos em clarões atômicos. Os planejadores, felizmente, não chegaram a elaborar um plano detalhado para o uso de armas nucleares, em parte porque a disponibilidade e eficácia dessas armas ainda eram incertas em maio de 1945. Mas a mera existência do programa nuclear adicionava outra camada de complexidade moral e estratégica a um plano já carregado de ambas. O aspecto logístico da operação impensável era igualmente assombroso. Lançar um ataque desta magnitude exigiria a acumulação de suprimentos em uma escala sem precedentes. Munição, combustível, alimentos, equipamento médico, veículos de reposição, tudo isso teria que ser secretamente posicionado ao longo das linhas de frente, sem alertar os soviéticos sobre as intenções aliadas. Mas como esconder preparações em tal escala? O Exército Vermelho mantinha uma vasta rede de inteligência na Europa ocupada. Agentes soviéticos estavam por toda parte e Moscou recebia relatórios detalhados sobre movimentos de tropas aliadas praticamente em tempo real. Qualquer concentração incomum de forças ou suprimentos seria imediatamente notada e reportada. Os planejadores propuseram várias medidas de decepção. Manobras de treinamento poderiam ser usadas como cobertura para o reposicionamento de unidades. Acúmulos de suprimentos poderiam ser justificados como preparações para a guerra contínua contra o Japão ou para operações de ocupação na Alemanha. Mas, no fundo, todos reconheciam que alcançar surpresa estratégica total seria improvável. Na melhor das hipóteses, poderiam esperar por surpresa tática, atingindo antes que os soviéticos pudessem responder de forma coordenada. Outro grande desafio era a própria geografia da Europa Central. A região havia sido devastada por 6 anos de guerra. Cidades estavam em ruínas, pontes destruídas, estradas intransitáveis. A infraestrutura necessária para apoiar operações militares em grande escala simplesmente não existia em muitos lugares. Os exércitos aliados teriam que não apenas lutar contra o Exército Vermelho, mas também contra o terreno e a falta de linhas de comunicação adequadas. Além disso, havia a questão da população civil. Milhões de pessoas deslocadas vagavam pela Europa Central em maio de 1945, fugindo das zonas de combate, retornando às suas casas destruídas, ou simplesmente tentando sobreviver no caos do pós-guerra. Uma nova guerra em grande escala adicionaria imensamente ao sofrimento humano já catastrófico. Refugiados novamente inundariam estradas, complicando movimentos militares e criando crises humanitárias que os exércitos teriam que lidar. Os planejadores também tinham que considerar a questão política crucial. Quem apoiaria tal guerra? No Reino Unido, a população estava exausta após 6 anos de conflito. A ideia de prolongar a guerra, especialmente contra um aliado que havia sacrificado tanto pela derrota do nazismo, seria profundamente impopular. Churchill poderia enfrentar uma revolta não apenas do público em geral, mas de seu próprio gabinete e parlamento. Nos Estados Unidos, a situação era ainda mais complicada. O público americano tinha pouca animosidade em relação à União Soviética. De fato, Stalin desfrutava de considerável popularidade nos Estados Unidos como o resistente líder que havia derrotado Hitler. Convencer o Congresso e o povo americano a embarcar em uma nova guerra, uma que exigiria anos de sacrifício adicional, seria uma tarefa monumentalmente difícil para qualquer presidente. E havia a questão do resto do mundo. Como reagiriam outros países a um ataque anglo-americano contra a União Soviética? A China, sob o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, poderia ser persuadida a apoiar, mas e quanto à Índia, ao Oriente Médio, à América Latina? A Grã-Bretanha e os Estados Unidos arriscavam alienar grande parte do mundo e serem vistos não como libertadores, mas como agressores imperialistas. Enquanto os planejadores trabalhavam em seu documento, eventos no campo de batalha continuavam a se desenrolar com velocidade vertiginosa. No final de abril, as forças soviéticas lançaram seu assalto final a Berlim. A batalha foi de uma ferocidade indescritível, com centenas de milhares de baixas de ambos os lados. Em 2 de maio, a capital alemã caiu. Hitler estava morto, suicidado em seu bunker. O Terceiro Reich estava em suas últimas agonias. Em 8 de maio de 1945,
a Alemanha assinou a rendição incondicional. A guerra na Europa havia oficialmente terminado. Multidões celebravam nas ruas de Londres, Nova York, Paris e Moscou. Soldados abraçavam estranhos. Sinos de igrejas tocavam. Fogos de artifício iluminavam o céu. Após 6 anos de matança sem precedentes, a paz finalmente havia chegado. Ou pelo menos era isso que todos pensavam. Nos escritórios secretos do Estado-Maior britânico, o trabalho na Operação Impensável continuava. O documento final foi apresentado a Churchill em 22 de maio de 1945, exatamente 2 meses após a reunião inicial que havia iniciado todo o processo. O relatório tinha mais de 100 páginas e incluía mapas detalhados, ordens de batalha, cronogramas e análises de diversos cenários. Mas sua conclusão era inequívoca e devastadora. Uma guerra contra a União Soviética não era apenas perigosa, era essencialmente não vencível com os recursos disponíveis. Os chefes do Estado-Maior foram brutalmente honestos em sua avaliação. Eles ressaltaram que, mesmo com todos os recursos aliados mobilizados, incluindo a controversa inclusão de tropas alemãs, as chances de alcançar os objetivos limitados do plano eram, na melhor das hipóteses, incertas. A probabilidade de um contra-ataque soviético bem-sucedido que empurrasse as forças aliadas de volta ou até mesmo as expulsasse da Alemanha completamente era muito real. Mais importante, os planejadores enfatizaram que, uma vez iniciado, tal conflito seria praticamente impossível de controlar ou limitar. A lógica da guerra total inevitavelmente se afirmaria. Ataques aéreos se intensificariam, atingindo cada vez mais profundamente o território inimigo. Civis sofreriam imensamente. A destruição seria catastrófica, e o resultado final, mesmo em décadas, era impossível de prever. O documento também incluía uma análise franca das implicações morais e políticas. Uma guerra preventiva contra um aliado, lançada sem provocação clara, seria vista por grande parte do mundo como agressão injustificada. A Grã-Bretanha e os Estados Unidos perderiam a posição moral que haviam construído lutando contra a tirania nazista. Poderiam até mesmo se encontrar internacionalmente isolados, com seu próprio povo profundamente dividido. Churchill leu o relatório com crescente decepção. Seu desejo era um plano que oferecesse uma solução real para o problema soviético. Uma forma de garantir que a Europa não simplesmente trocasse uma forma de totalitarismo por outra. Em vez disso, recebeu uma análise sóbria que confirmava o que ele provavelmente já sabia em seu coração. Não havia solução militar fácil para o desafio soviético. Mas Churchill não era alguém que aceitasse derrota facilmente. Durante as semanas seguintes, ele pressionou os planejadores a reconsiderar, a encontrar alternativas, a explorar outros cenários. E se apenas ameaçassem guerra sem realmente lançá-la? E se posicionassem forças de forma tão ameaçadora que Stalin fosse forçado a recuar? E se usassem a ameaça de armas nucleares americanas para obter alavancagem? Os chefes do Estado-Maior consideraram essas variações, mas suas conclusões fundamentais permaneceram inalteradas. Stalin não era o tipo de líder que recuaria sob ameaças. Se confrontado com ultimatos, ele provavelmente dobraria a aposta, confiando que o Ocidente não teria estômago para uma guerra prolongada. E se essa leitura estivesse correta, os aliados se encontrariam em uma posição impossível, forçados a recuar humilhantemente ou iniciar uma guerra que não podiam vencer. Enquanto isso, eventos políticos no Reino Unido estavam prestes a ultrapassar toda a questão. Em julho de 1945, realizaram-se eleições gerais britânicas. Para surpresa de muitos, incluindo Churchill, o Partido Trabalhista de Clement Attlee obteve uma vitória esmagadora. Churchill, o líder de guerra que havia guiado a Grã-Bretanha através de seus anos mais sombrios, foi sumariamente removido do cargo pelo eleitorado britânico. O novo primeiro-ministro, Attlee, tinha pouco interesse na Operação Impensável. Sua prioridade era a reconstrução doméstica, o estabelecimento do estado de bem-estar social e a desmobilização das forças armadas. A ideia de lançar uma nova guerra, especialmente contra a União Soviética, era completamente incompatível com sua visão e prioridades. E assim a Operação Impensável foi arquivada. O documento foi classificado com o mais alto nível de sigilo
e trancado em cofres, onde permaneceria por décadas. Apenas um punhado de pessoas sabia de sua existência, e eles foram instruídos a nunca falar sobre ele. Mas e se a história tivesse se desenrolado de forma diferente? E se Churchill tivesse vencido as eleições de julho de 1945? E se ele tivesse conseguido convencer os americanos a apoiar a operação? E se, em 1º de julho de 1945, enquanto o mundo celebrava o fim da guerra na Europa, tanques aliados tivessem subitamente atravessado o Elba e atacado posições soviéticas? O cenário resultante seria um dos mais assustadores da história alternativa. A Terceira Guerra Mundial teria começado antes mesmo que a Segunda terminasse. Milhões de soldados recém-desmobilizados teriam sido chamados de volta ao serviço. A Europa, já devastada por 6 anos de conflito, teria sofrido anos adicionais de destruição. O Exército Vermelho, surpreso mas não quebrado, teria recuado, mas de forma ordenada, usando as mesmas táticas de defesa profunda que haviam derrotado a Wehrmacht. As forças aliadas poderiam ter conquistado Varsóvia, Praga e outras cidades da Europa Oriental, mas a que custo? Dezenas de milhares de baixas nas primeiras semanas, centenas de milhares à medida que a guerra se arrastasse. E então viria o inverno. O terrível inverno russo que havia destruído os exércitos de Napoleão e Hitler. As linhas de suprimento aliadas, já esticadas ao máximo, teriam entrado em colapso. Tropas mal preparadas para o frio extremo teriam congelado em trincheiras improvisadas. A ofensiva teria parado e então, na primavera, teria vindo o contra-ataque soviético, com os recursos totais da União Soviética mobilizados, com cada homem, mulher e criança mobilizados para a defesa da pátria-mãe. O Exército Vermelho teria lançado uma contra-ofensiva de escala inimaginável. Milhões de soldados, dezenas de milhares de tanques, artilharia suficiente para escurecer o céu. As forças aliadas, exaustas e desmoralizadas, poderiam ter sido empurradas de volta através da Alemanha, possivelmente até o Reno ou além. Nesse ponto, apenas algumas semanas após o uso das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki terem forçado a rendição japonesa, a pressão para usar armas nucleares contra a União Soviética teria se tornado irresistível. Moscou, Leningrado, Kiev teriam sido destruídas em holocaustos nucleares. Milhões de civis teriam morrido instantaneamente. Mas a União Soviética não teria simplesmente se rendido. Stalin teria ordenado que seus exércitos continuassem lutando, mesmo às custas de dezenas de milhões de vidas. A guerra poderia ter se arrastado por anos, devastando toda a Eurásia. O número de mortos teria facilmente ultrapassado 50 milhões, possivelmente muito mais. E no final, teria havido vencedores. A Europa estaria em ruínas ainda piores do que realmente estava. A Grã-Bretanha estaria financeiramente destruída, além de qualquer esperança de recuperação. Os Estados Unidos, embora vitoriosos, teriam pago um preço terrível em sangue e tesouro. A própria civilização ocidental poderia ter sido ameaçada. Felizmente, este cenário de pesadelo nunca se materializou. A operação impensável permaneceu apenas um plano, um documento em um arquivo, um exercício teórico que nunca foi executado. A Guerra Fria que se seguiu foi perigosa o suficiente, com décadas de tensão nuclear, guerras por procuração e a ameaça constante de aniquilação mútua. Mas foi preferível a alternativa de guerra quente total em 1945. A história da Operação Impensável só veio à luz em 1998, quando os documentos foram finalmente desclassificados sob as regras britânicas de 50 anos. Quando os historiadores finalmente puderam examinar os arquivos, ficaram simultaneamente fascinados e horrorizados. Aqui estava a evidência de que, por um breve momento na primavera e verão de 1945, os líderes do mundo livre haviam seriamente contemplado iniciar uma terceira guerra mundial. Algumas questões permaneceram sem resposta. Quão seriamente Churchill considerou realmente executar o plano? Foi apenas um exercício de planejamento contingente? Ou ele genuinamente acreditava que era necessário e viável? Os registros históricos não fornecem uma resposta definitiva. Churchill, em suas extensas memórias de guerra, nunca mencionou a Operação Impensável,
Se ele tinha remorsos ou segundos pensamentos sobre ter ordenado seu desenvolvimento, ele levou esses sentimentos para o túmulo. O que sabemos é que Churchill realmente acreditava que a União Soviética representava uma ameaça fundamental à liberdade e civilização ocidental. Seu famoso discurso da Cortina de Ferro em março de 1946, no qual alertou sobre a divisão da Europa, refletia genuinamente suas convicções. Se ele realmente teria ordenado um ataque se tivesse permanecido no poder e se a situação militar tivesse sido mais favorável, permanece uma das grandes questões não respondidas da história. O que a Operação Impensável nos ensina hoje? Primeiro, é um lembrete impressionante de quão perto o mundo chegou da catástrofe, mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. A paz que eventualmente prevaleceu na Europa não era inevitável. Foi o resultado de escolhas específicas feitas por líderes específicos, em momentos específicos. Escolhas diferentes poderiam ter levado a resultados radicalmente diferentes e muito piores. Segundo, ilustra os perigos do pensamento militar preventivo. A lógica que sustentava a Operação Impensável era que era melhor lutar agora, enquanto os aliados ainda tinham uma vantagem, do que esperar até que a União Soviética se tornasse ainda mais forte. Mas essa lógica ignorava os imensos custos e riscos de tal conflito. Felizmente, vozes mais sábias prevaleceram, e a contenção, não a confrontação militar, tornou-se a estratégia do Ocidente durante a Guerra Fria. Terceiro, demonstra como o fim de uma guerra pode plantar as sementes da próxima. As tensões que levaram Churchill a ordenar o planejamento da Operação Impensável não surgiram do nada. Eram o resultado direto de como a Segunda Guerra Mundial foi travada e concluída, com exércitos aliados e soviéticos encontrando-se no meio da Europa sem um acordo claro sobre o que viria depois. Finalmente, a Operação Impensável nos lembra da responsabilidade extraordinária que recai sobre líderes em tempos de crise. Churchill enfrentou escolhas de importância mundial. Ele tinha que equilibrar seus instintos e medos contra as realidades militares e políticas. Ele tinha que considerar não apenas o que era possível, mas o que era correto. A questão de se a Operação Impensável poderia ter sido bem-sucedida militarmente permanece objeto de debate entre historiadores militares. Alguns argumentam que, com a superioridade aérea aliada e o elemento surpresa, uma ofensiva coordenada poderia ter empurrado o Exército Vermelho significativamente para leste nas primeiras semanas. Outros apontam para a esmagadora vantagem numérica soviética e argumentam que qualquer ganho inicial teria sido rapidamente revertido. Mas talvez a questão mais relevante não seja se poderia ter funcionado militarmente, mas se deveria ter sido tentado em absoluto. Os planejadores britânicos reconheceram em seu relatório que mesmo o cenário de melhor caso, uma rápida vitória que forçasse Stalin a negociar, era improvável. O cenário mais provável era uma guerra longa e destrutiva, sem vencedor claro. E o pior cenário, uma escalada nuclear que devastaria continentes inteiros, estava sempre presente nos bastidores. A decisão de não prosseguir com a Operação Impensável, portanto, pode ter sido uma das mais importantes não decisões da história. Ao escolher não agir, ao permitir que a situação na Europa se solidificasse em uma guerra fria, ao invés de explodir em uma guerra quente, os líderes ocidentais permitiram que o tempo trabalhasse a seu favor. A Guerra Fria, por mais perigosa que tenha sido, era gerenciável. Uma terceira guerra mundial em 1945 poderia não ter sido. As implicações da Operação Impensável se estenderam muito além de 1945. Quando os documentos foram finalmente revelados, causaram controvérsia internacional. Na Rússia, foram usados como evidência das intenções agressivas ocidentais e para justificar retrospectivamente as políticas de Stalin na Europa Oriental. Alguns comentaristas russos argumentaram que Stalin estava certo em estabelecer uma zona tampão de estados satélites, dado que o Ocidente estava planejando atacar. No Ocidente, as revelações geraram debate sobre a natureza da liderança de Churchill. Para alguns, a Operação Impensável confirmou a visão de Churchill como um estadista de visão que havia reconhecido a ameaça soviética antes que a maioria de seus contemporâneos. Para outros, demonstrou perigosa imprudência,
disposição para arriscar milhões de vidas em um conflito que, na melhor das hipóteses, seria uma aposta desesperada. A verdade, como frequentemente acontece, provavelmente está em algum lugar no meio. Churchill era simultaneamente um visionário que compreendeu a ameaça representada pelo expansionismo soviético e um líder que às vezes permitia que seu anticomunismo ardente nublasse seu julgamento. A Operação Impensável representa ambos os aspectos de seu caráter: a percepção estratégica e a disposição para contemplar ações extraordinariamente arriscadas. Vale notar que Churchill não estava sozinho em suas preocupações sobre a União Soviética. Muitos líderes militares americanos compartilhavam seus temores. O general George Patton, comandante do Terceiro Exército dos Estados Unidos, foi famoso por argumentar que os aliados deveriam continuar marchando para leste após a derrota da Alemanha. Patton acreditava que o Exército Vermelho, embora numeroso, estava superestimado e que forças americanas bem lideradas poderiam derrotá-lo. Outros generais americanos eram mais cautelosos. Dwight Eisenhower, o comandante supremo aliado na Europa, tinha desenvolvido um relacionamento de trabalho respeitoso com seus homólogos soviéticos e estava profundamente cético sobre a sabedoria de iniciar um conflito com eles. George Marshall, o chefe do Estado-Maior do Exército, estava focado no Pacífico e na necessidade de encerrar a guerra contra o Japão o mais rápido possível. Do lado soviético, a inteligência sobre o planejamento aliado era extensiva. Embora não haja evidência definitiva de que Stalin soubesse especificamente sobre a Operação Impensável, ele certamente estava ciente da crescente tensão com os aliados ocidentais. Espiões soviéticos haviam penetrado profundamente nos governos britânico e americano. É quase certo que Moscou recebia relatórios sobre movimentos militares aliados, discussões políticas e mudanças na atitude em relação à União Soviética. A resposta de Stalin a essas tensões foi característica. Ele dobrou suas políticas agressivas na Europa Oriental. Governos não comunistas foram sistematicamente minados e substituídos por regimes fantoches. Oposição política foi esmagada. A democracia popular, que Stalin havia prometido em Yalta, revelou-se uma farsa. Em poucos anos, toda a Europa Oriental estava sob firme controle comunista. Ironicamente, ao não lançar a Operação Impensável, Churchill pode ter inadvertidamente permitido exatamente o resultado que ele temia: a sovietização da Europa Oriental. Se os aliados tivessem agido militarmente em 1945, talvez Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e outras nações poderiam ter permanecido livres. Mas este argumento ignora o preço provável de tal ação: destruição massiva, milhões de mortos e a possibilidade muito real de que as forças aliadas pudessem ter sido derrotadas de qualquer forma. A estratégia que o Ocidente eventualmente adotou, contenção combinada com reconstrução econômica através do Plano Marshall, provou ser mais eficaz no longo prazo. Ao reconstruir a Europa Ocidental e torná-la próspera e livre, os Estados Unidos e seus aliados criaram um contraste marcante com a pobreza e repressão do bloco soviético. Esta competição de sistemas eventualmente levou ao colapso da União Soviética em 1991, sem a Terceira Guerra Mundial, que a Operação Impensável poderia ter desencadeado. Os detalhes específicos do plano militar também são reveladores. Os planejadores identificaram vários objetivos-chave que precisariam ser capturados nas primeiras semanas da ofensiva. Varsóvia era obviamente crucial, não apenas por seu valor simbólico como capital da Polônia, mas por sua posição estratégica no centro da rede de comunicações da Europa Oriental. Wrocław, a antiga Breslau alemã, era outro objetivo principal, controlando o acesso à Silésia industrial. No norte, os planejadores pretendiam capturar os portos bálticos de Szczecin e Gdansk, cortando as linhas de suprimento marítimo soviéticas e potencialmente isolando as forças soviéticas nos estados bálticos. No sul, Cracóvia e os campos petrolíferos da Galícia eram alvos prioritários. O petróleo, como sempre na Guerra Moderna, era um recurso crítico e negar às forças soviéticas acesso a combustível era uma prioridade operacional chave. A questão de como lidar com a população civil nos territórios ocupados apresentava outro grande desafio.
Muitos poloneses, tchecos e outros povos da Europa Oriental inicialmente poderiam ter dado boas-vindas a forças aliadas como libertadores da ocupação soviética. Mas essas populações já haviam sofrido terrivelmente durante 6 anos de guerra. Submetê-las a mais combates, mais destruição, mais mortes seria uma proposta moralmente questionável. Além disso, havia a realidade de que qualquer território liberado pelos aliados na fase inicial da guerra poderia facilmente ser reconquistado por contra-ataques soviéticos. As populações que inicialmente dessem boas-vindas aos aliados poderiam então enfrentar retribuição brutal de forças soviéticas que retornassem. O histórico do Exército Vermelho em lidar com populações que considerava colaboradoras era sombrio. Massacres em massa, deportações e outras atrocidades eram prováveis. A logística do apoio a uma ofensiva em tal escala também teria sido monumentalmente desafiadora. Os aliados haviam se tornado mestres na logística durante a guerra, desenvolvendo sistemas elaborados para movimentar homens e materiais através de oceanos e continentes. Mas mesmo suas capacidades impressionantes seriam testadas até o limite por uma campanha na Europa Oriental. A infraestrutura ferroviária, crucial para mover grandes quantidades de suprimentos, estava em péssimas condições em toda a região. Bombardeios aliados e soviéticos haviam destruído milhares de quilômetros de trilhos. Pontes estavam derrubadas. Estações de manobra estavam em ruínas. Reconstruir essa infraestrutura enquanto simultaneamente lutava uma guerra seria extremamente difícil. O transporte rodoviário oferecia uma alternativa, mas as estradas da Europa Oriental eram primitivas pelos padrões ocidentais. Muitas eram pouco mais que caminhos de terra que se tornavam pântanos intransitáveis durante a chuva. O número de caminhões necessários para abastecer exércitos, operando centenas de quilômetros de suas bases, seria astronômico, e cada caminhão consumiria combustível precioso apenas para fazer entregas. O transporte aéreo, embora tecnologicamente viável, era insuficiente em escala. Os aliados haviam demonstrado durante operações como a Ponte Aérea de Berlim que grandes quantidades de suprimentos poderiam ser movidas por ar. Mas suprir exércitos inteiros desta forma estava além das capacidades da época. Aeronaves de transporte seriam essenciais para evacuar feridos, transportar comandantes e entregar suprimentos especializados, mas não poderiam substituir ferrovias e rodovias. A questão médica também era significativa. As baixas em uma guerra contra o Exército Vermelho seriam pesadas. Os serviços médicos aliados que haviam salvado incontáveis vidas durante a guerra contra a Alemanha seriam sobrecarregados. Hospitais de campanha teriam que ser estabelecidos cada vez mais longe das bases principais, à medida que as forças avançassem. Evacuação de feridos graves, através de centenas de quilômetros de território hostil, seria perigosa e difícil. E então havia a questão psicológica, de pedir aos soldados para lutar contra os soviéticos. Para muitos militares aliados, os soviéticos eram heróis que haviam resistido contra Hitler quando a derrota parecia certa. Havia respeito genuíno pela coragem e tenacidade do soldado soviético comum. Pedir a tropas britânicas e americanas para matar esses mesmos homens apenas semanas após lutarem ao lado deles contra um inimigo comum seria psicologicamente traumático. O moral teria sido uma preocupação séria. Soldados lutam mais efetivamente quando acreditam que sua causa é justa. Na guerra contra a Alemanha nazista, não havia ambiguidade moral. Hitler e o nazismo representavam o mal puro, e derrotá-los era claramente a coisa certa a fazer. Mas uma guerra contra a União Soviética, as justificativas seriam muito mais complexas e menos convincentes para o soldado comum. Deserções e recusas a lutar poderiam ter se tornado problemas significativos. Motins não estavam fora de questão. O exército francês havia experimentado motins em larga escala em 1917, quando os soldados concluíram que estavam sendo desperdiçados em ataques sem sentido. Uma situação similar poderia ter se desenvolvido se soldados aliados concluíssem que estavam sendo enviados para morrer em uma guerra desnecessária. Os planejadores também tinham que considerar o papel de aliados menores. Forças canadenses, australianas, neozelandesas, sul-africanas, indianas e de outras partes do Império Britânico
haviam lutado ao lado da Grã-Bretanha durante toda a guerra. Mas essas nações estavam ansiosas para trazer seus meninos para casa. Convencer seus governos a comprometê-los com uma nova guerra seria politicamente quase impossível. A França, devastada pela ocupação e ainda se recuperando, não tinha capacidade de contribuir significativamente. As forças francesas estavam focadas em restabelecer o controle sobre territórios coloniais e reconstruir o país. Outros aliados europeus estavam em situações similares. Em essência, a Operação Impensável teria que ser uma operação anglo-americana, com talvez alguma participação de unidades alemãs rearmadas. A inclusão de forças alemãs no plano merece atenção especial, pois era talvez seu aspecto mais controverso. Os planejadores estimaram que até 100 prisioneiros de guerra alemães poderiam ser rapidamente reorganizados em unidades de combate e equipados com armas capturadas. Essas unidades seriam particularmente valiosas, porque os soldados alemães tinham extensa experiência lutando contra os soviéticos e conheciam suas táticas intimamente. Mas as implicações morais de rearmar alemães mal podiam ser exageradas. Em maio de 1945, o mundo estava apenas começando a compreender a verdadeira escala das atrocidades nazistas. Campos de concentração estavam sendo libertados, revelando horrores além da imaginação. A ideia de que, semanas depois de descobrir Auschwitz e Treblinka, os aliados armariam novamente alemães e os enviariam para lutar ao lado de soldados britânicos e americanos era quase incompreensível. Como os soldados judeus no exército britânico e americano teriam reagido? Como os sobreviventes do Holocausto, recém-libertados dos campos, se sentiriam ao ver soldados alemães novamente uniformizados e armados? Como a opinião pública mundial responderia quando soubesse que os aliados estavam colaborando militarmente com membros do mesmo exército que havia cometido o genocídio? Os planejadores estavam cientes dessas questões, mas aparentemente consideraram a necessidade militar tão premente que essas considerações éticas poderiam ser postas de lado. Esta era, talvez, a ilustração mais clara de até onde Churchill e alguns de seus conselheiros militares estavam dispostos a ir em sua cruzada contra a União Soviética. Outro aspecto fascinante do plano diz respeito às operações de inteligência. Os aliados teriam que preparar o terreno para a ofensiva com operações secretas elaboradas. Agentes teriam que ser infiltrados em territórios controlados pelos soviéticos para reunir inteligência, estabelecer redes de resistência e preparar sabotagens. Grupos de resistência poloneses que haviam lutado contra os nazistas e agora se viam sob ocupação soviética seriam alvos óbvios para recrutamento. Mas conduzir operações secretas em larga escala sob o nariz do NKVD, a temida polícia secreta soviética, seria extraordinariamente perigoso. O NKVD era implacável na caça a espiões e subversivos. Agentes capturados enfrentavam tortura e execução sumária. Redes inteiras de resistência poderiam ser enroladas em questão de dias se a segurança fosse violada. Além disso, havia o problema de que muitos dos grupos de resistência na Europa Oriental eram eles mesmos ideologicamente extremos. O Exército Nacional Polonês incluía elementos fortemente anticomunistas, mas também continha facções com visões políticas que seriam problemáticas para os aliados ocidentais. Colaborar com tais grupos poderia criar problemas políticos no pós-guerra. A dimensão naval da Operação Impensável, embora menos desenvolvida no plano do que os aspectos terrestres e aéreos, também merecia consideração. A Marinha Real, ainda a mais poderosa do mundo em 1945, teria um papel crucial em bloquear os portos soviéticos no Báltico e garantir que reforços não pudessem chegar por mar. Submarinos britânicos caçariam a frota soviética, que era considerável em números, mas tecnologicamente inferior. Mas operações navais no Báltico apresentavam desafios únicos. É um mar relativamente raso e confinado, ideal para minas e submarinos defensores. Os soviéticos haviam minerado extensivamente as águas bálticas durante a guerra, e navios aliados teriam que navegar através desses campos minados enquanto enfrentavam ataques de submarinos e aeronaves costeiras soviéticas. A frota do norte soviética, baseada em Murmansk,
também representava uma ameaça. Embora isolada do Báltico, poderia conduzir operações de invasão contra a Noruega ou lançar ataques contra comboios aliados. A Marinha Real teria que manter forças significativas no Ártico para conter esta ameaça, dispersando ainda mais seus recursos. No Pacífico, a situação era ainda mais complexa. Se a União Soviética entrasse em guerra com os aliados ocidentais, qual seria o status do Japão? Stalin havia se comprometido a entrar na guerra contra o Japão 3 meses após a derrota da Alemanha, uma promessa que ele cumpriu em agosto de 1945. Mas se a Operação Impensável tivesse sido lançada, essa invasão soviética da Manchúria nunca teria acontecido. Isso poderia ter prolongado significativamente a guerra no Pacífico. Sem a ameaça soviética, o Japão poderia ter continuado a resistir, esperando por termos de paz mais favoráveis. O uso de armas nucleares contra Hiroshima e Nagasaki poderia ainda ter forçado a rendição japonesa, mas sem a invasão soviética simultânea, os líderes japoneses poderiam ter calculado que valeria a pena continuar lutando. Pior ainda, havia o pesadelo cenário de que Stalin, desesperado e vendo vantagem em causar problemas aos aliados, onde quer que pudesse, poderia oferecer assistência ao Japão. Armamentos soviéticos, inteligência e até mesmo envolvimento direto limitado poderiam ter prolongado a agonia da Guerra do Pacífico por meses ou até anos. As implicações econômicas da Operação Impensável também teriam sido profundas. A Grã-Bretanha, em 1945, estava financeiramente exausta. 6 anos de guerra total haviam esgotado o tesouro nacional. O país dependia de enormes empréstimos americanos apenas para continuar funcionando. Embarcar em uma nova guerra, uma que poderia durar anos, teria sido economicamente catastrófica. Os Estados Unidos, embora muito mais ricos, também enfrentariam pressões econômicas significativas. A conversão da economia de guerra para a produção em tempo de paz teria que ser interrompida ou revertida. Fábricas que estavam se preparando para fabricar carros e refrigeradores teriam que continuar produzindo tanques e aviões. Trabalhadores que esperavam melhores condições de vida teriam que aceitar mais anos de racionamento e sacrifício. O impacto no moral civil, em ambos os países, teria sido devastador. Após 6 anos de privação, pessoas comuns ansiavam por um retorno à normalidade. Eles haviam sacrificado, economizado e trabalhado incansavelmente para vencer a guerra. Dizer-lhes que tudo isso teria que continuar por mais anos desconhecidos teria destruído a confiança pública e potencialmente levado à agitação social em larga escala. Os planejadores da Operação Impensável tinham consciência de todos esses problemas e suas avaliações francas reconheciam as imensas dificuldades envolvidas. O documento final não era uma recomendação entusiástica para a ação, mas sim um catálogo sombrio de obstáculos e perigos. Era, em essência, um argumento contra sua própria implementação, embora cuidadosamente emoldurado em linguagem militar profissional. Que Churchill ordenou a preparação de tal plano nos diz muito sobre seu estado mental e suas prioridades na primavera de 1945. Ele estava genuinamente aterrorizado com a perspectiva de domínio soviético sobre a Europa. Suas experiências durante a Guerra Civil Russa, quando havia defendido a intervenção ocidental contra os bolcheviques, moldaram suas atitudes em relação ao comunismo por décadas. Para Churchill, Stalin era apenas outra versão de Hitler, um ditador totalitário determinado a conquistar e subjugar. Esta visão, embora não completamente sem mérito, era também simplista. Stalin era brutal e expansionista, mas suas motivações e métodos eram diferentes dos de Hitler. A União Soviética havia sofrido imensamente durante a guerra, com perdas que faziam os sacrifícios britânicos e americanos parecerem modestos em comparação. A insistência de Stalin em estabelecer uma zona de segurança na Europa Oriental era parcialmente defensiva, nascida da experiência traumática de 2 invasões devastadoras da Rússia em menos de 30 anos. Isso não desculpa as brutalidades soviéticas na Europa Oriental, nem as violações dos acordos de Yalta, mas sugere que a situação era mais nuançada do que Churchill estava disposto a reconhecer. Uma abordagem diplomática paciente, combinada com firmeza sobre princípios fundamentais,
poderia ter alcançado melhores resultados do que uma guerra preventiva. De fato, foi exatamente essa abordagem que eventualmente prevaleceu. A doutrina Truman de contenção, o Plano Marshall, a formação da OTAN, todas essas políticas representavam uma alternativa à confrontação militar direta. Elas reconheciam a ameaça soviética, mas buscavam contê-la através de meios econômicos, diplomáticos e defensivos, ao invés de através de guerra ofensiva. Os arquitetos dessas políticas, homens como George Kennan e Dean Acheson, haviam aprendido com a experiência da Primeira Guerra Mundial que guerras preventivas raramente alcançavam seus objetivos e, frequentemente, criavam problemas piores do que aqueles que pretendiam resolver. A sabedoria de sua abordagem foi vindicada pelos eventos subsequentes. A contenção funcionou. A União Soviética foi eventualmente derrotada, não em campos de batalha, mas através da competição pacífica de sistemas econômicos e políticos. É tentador especular sobre o que teria acontecido se Churchill tivesse permanecido no poder após julho de 1945 e tivesse pressionado mais agressivamente pela implementação da Operação Impensável. Teria ele conseguido convencer o presidente Truman e os líderes militares americanos? Provavelmente não. Os americanos estavam ainda mais ansiosos do que os britânicos para desmobilizar e voltar para casa. A ideia de começar uma nova guerra contra um aliado teria sido política e militarmente impopular nos Estados Unidos. Mas suponha que ele tivesse conseguido, que através da força de sua personalidade e retórica, Churchill tivesse persuadido Truman e os chefes de Estado conjuntos americanos de que a ação era necessária. Suponha que em 1º de julho de 1945, a máquina militar aliada tivesse girado para o leste e atacado. Quais teriam sido as consequências? Os primeiros dias teriam provavelmente ido bem para os aliados. O elemento surpresa, combinado com superioridade aérea esmagadora, teria permitido avanços significativos. Unidades soviéticas, dispersas através da Polônia e Alemanha Oriental e não esperando um ataque, teriam sido pegas desprevenidas. Colunas de tanques aliados poderiam ter avançado dezenas de quilômetros nos primeiros dias. Mas então, a resistência teria se enrijecido. O Exército Vermelho, embora surpreso, não entrava em pânico facilmente. Eles haviam enfrentado a Blitzkrieg alemã em 1941 e, após reveses iniciais catastróficos, haviam aprendido a lutar de forma eficaz. Defesas teriam sido organizadas, contra-ataques lançados, reservas movidas para ameaçar os flancos aliados, e os aliados teriam descoberto que lutar contra o Exército Vermelho era muito diferente de lutar contra a Wehrmacht em 1944-45. Os alemães naquele estágio da guerra estavam exaustos, seus melhores homens mortos ou capturados, suas linhas de suprimento destruídas. Os soviéticos, em 1945, estavam no auge de seu poder, confiantes, bem equipados e comandados por oficiais que haviam dominado a arte da guerra mecanizada. Após 2 ou 3 semanas de avanço, as forças aliadas teriam provavelmente parado, suas linhas de suprimento superestendidas, suas unidades exaustas, suas baixas crescendo. Este seria o momento crítico. Stalin, recuperando-se do choque inicial, teria mobilizado os vastos recursos da União Soviética. Milhões de reservistas teriam sido chamados. A economia de guerra, ainda funcionando em plena capacidade, teria mudado para a produção ainda maior. E então, teria vindo o contra-ataque. Não um contra-ataque desesperado e improvisado, mas uma ofensiva massiva e cuidadosamente preparada, envolvendo milhões de homens e milhares de tanques. As forças aliadas, dispersas através de centenas de quilômetros de frente e lutando longe de suas bases, teriam sido duramente pressionadas. Algumas unidades poderiam ter sido cercadas e destruídas. Outras teriam sido forçadas a recuar em desordem. No outono de 1945, a situação poderia ter se deteriorado em um impasse sangrento em algum lugar na Alemanha Central ou Polônia Ocidental. Nenhum dos lados seria capaz de alcançar avanço decisivo, mas ambos continuariam atacando, moendo homens e materiais em taxas horríveis. O número de mortos ultrapassaria rapidamente centenas de milhares, depois milhões. Neste ponto, a pressão política em Washington e Londres para usar todas as armas disponíveis
teria se tornado irresistível. As bombas atômicas que na realidade foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki poderiam, em vez disso, ter sido usadas contra Moscou e outras cidades soviéticas. Mais bombas teriam sido produzidas e usadas à medida que ficassem disponíveis. Centros industriais soviéticos, bases militares, centros de transporte, todos teriam sido alvos potenciais. Mas a União Soviética não teria simplesmente entrado em colapso. O país era vasto demais, sua população resiliente demais, seu governo determinado demais. Stalin teria ordenado que a guerra continuasse, não importa o custo. Cidades poderiam ser evacuadas, indústrias movidas para os Urais e além, exércitos reconstituídos mesmo após derrotas devastadoras. A guerra teria continuado através de 1946, 1947, talvez além. E em algum ponto, inevitavelmente, a União Soviética teria desenvolvido suas próprias armas nucleares. Os soviéticos tinham cientistas capazes, haviam capturado especialistas nucleares alemães e tinham extensa inteligência sobre o projeto Manhattan graças aos espiões. Com a pressão adicional de uma guerra existencial, eles poderiam ter acelerado seu programa e produzido uma bomba já em 1947 ou 1948. Uma vez que ambos os lados tivessem armas nucleares, a dinâmica da guerra teria mudado profundamente. A ameaça de retaliação nuclear teria tornado os líderes mais cautelosos sobre usar essas armas. Mas em uma guerra total, onde a própria sobrevivência estava em jogo, contenção poderia ter falhado. Trocas nucleares poderiam ter ocorrido, destruindo cidades por atacado e matando dezenas de milhões em questão de dias. Mesmo se uma troca nuclear total fosse de alguma forma evitada, uma guerra prolongada entre os aliados ocidentais e a União Soviética teria transformado completamente o século XX. A reconstrução da Europa teria sido adiada por décadas. Economias teriam sido destruídas. Sociedades inteiras teriam sido traumatizadas além da recuperação. O otimismo e prosperidade dos anos 1950 e 1960 nunca teriam se materializado. Além disso, o impacto no resto do mundo teria sido profundo. Movimentos de independência na Ásia e África, que ganharam força no ambiente de pós-guerra de descolonização, poderiam ter sido suprimidos por poderes coloniais determinados a manter cada recurso para o esforço de guerra. A China poderia ter seguido um caminho completamente diferente. A Índia poderia ter permanecido sob domínio britânico por mais décadas. Felizmente, este futuro alternativo e pesadelar permaneceu apenas isso, uma alternativa não realizada. A operação impensável foi abortada, antes mesmo de realmente começar. O bom senso prevaleceu sobre a ideologia. A paciência estratégica venceu sobre a impulsividade. E o mundo, embora entrando na era perigosa da Guerra Fria, evitou o desastre ainda maior de uma terceira guerra mundial imediata. Olhando para trás das décadas, podemos ver que a decisão de não prosseguir com a operação impensável foi uma das mais importantes tomadas no século XX. Foi uma decisão de não agir, e tais decisões raramente recebem o reconhecimento que merecem na história. Não há monumentos aos estadistas que evitaram guerras, apenas aqueles que as venceram. Mas Clement Attlee, ao tomar o cargo em julho de 1945 e silenciosamente arquivar os planos de guerra de Churchill, realizou um serviço de inestimável valor para a humanidade. Ele reconheceu que algumas batalhas são melhor não lutadas, que algumas ameaças são melhor contidas do que confrontadas diretamente. Esta sabedoria, esta contenção, esta recusa em deixar que o medo e a ideologia ditassem política, salvou incontáveis vidas. A história da Operação Impensável também serve como um aviso sobre os perigos do pensamento militar que prioriza soluções rápidas e decisivas sobre considerações de longo prazo. Os planejadores militares treinados para pensar em termos de vencer batalhas e destruir inimigos naturalmente gravitam em direção a opções ofensivas. A Operação Impensável permanece como um dos planos militares mais impressionantes e controversos da história moderna, revelando o quão tênue era a fronteira entre a paz e a catástrofe global mesmo após o término da Segunda Guerra Mundial. Churchill e seus conselheiros enfrentaram uma escolha aterradora:
agir preventivamente contra uma ameaça que já se desenhava no horizonte ou arriscar a contenção diplomática que acabaria definindo o equilíbrio da Guerra Fria. Embora o plano nunca tenha sido executado, sua existência traz à tona reflexões fundamentais sobre o custo humano e moral da guerra, a complexidade das decisões estratégicas em tempos de crise e a importância do prudente equilíbrio entre poder militar e diplomacia. A sabedoria de líderes como Clement Attlee, que souberam priorizar a reconstrução e a estabilidade, permitiu que a humanidade evitasse o desastre de uma terceira guerra mundial imediata. Hoje, a Operação Impensável serve como um lembrete sombrio da fragilidade da paz e da imensa responsabilidade que recai sobre aqueles que detêm o poder em momentos decisivos. É uma lição histórica de que nem sempre a força é o caminho para a segurança, e que a paciência e a contenção, apesar das dificuldades, podem salvar milhões de vidas e preservar o futuro da civilização.